Há mais de um mês de portas fechadas, as clínicas dentárias vivem sob a ameaça de entrar em colapso. Hoje podemos falar no Diário da Manhã com Orlando Monteiro, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Muito bom dia, obrigada pela disponibilidade em estar em direto connosco. Perguntava-lhe como é que todos os profissionais, dentistas e não só, que costumam trabalhar nestas clínicas, têm sobrevivido neste último mês e meio. Bom dia. Com muita dificuldade, naturalmente, porque, deixe-me dizer-lhe, a medicina dentária é uma profissão única. Tem uma concepção intelectual, médica e cirúrgica sempre muito próximo do doente, do paciente. E nós, quando ainda antes do estado de emergência suspendemos a atividade, demos um exemplo de como se pode contribuir para ajudar a controlar a pandemia. Seguidamente o Governo, alguns dias depois, colocou isso através de um despacho e agora no estado de emergência, mas efetivamente os médicos dentistas foram esquecidos nos apoios que esta rede que temos de clínicas e consultórios, que durante muito tempo poupou recursos ao Serviço Nacional de Saúde porque acudia às dificuldades da população, precisa de apoios. E precisa de apoios desde o momento em que essa suspensão se verificou. De outro modo, não apenas os médicos dentistas, mas os que deles dependem, as suas famílias e com eles trabalham, bem como a população em geral, pode no futuro ver-se, infelizmente, afetada no acesso a cuidados de saúde oral. É urgente. Está a dizer-nos que não estão a receber qualquer apoio. Os apoios que têm chegado são apoios que se destinam essencialmente e parcialmente àqueles que connosco trabalham, não aos médicos dentistas em si. Nós temos duas grandes dificuldades. Precisamos, como acontece noutros países, de subsídios a fundo perdido para quem se viu privado de qualquer tipo de rendimento. O nosso rendimento vem do atendimento dos doentes e não de outras formas. Profissionais liberais e, sobretudo, os sócios-gerentes destas clínicas, que às vezes as pessoas ouvem sócios-gerentes que são sócios de grandes empresas. Não, são eles que trabalham efetivamente, são os médicos dentistas que trabalham, e precisamos também de material de proteção adicional para a retoma da atividade. É isto que é fundamental disponibilizar aos médicos dentistas. Portanto, já se começa a perspectivar o levantamento das restrições a partir do início de maio. Naturalmente que também haverá muitas pessoas que durante este mês e meio, 2 meses, precisou de cuidados dentários e que os adiou. Como é que os médicos dentistas vão poder voltar a tratar os portugueses a partir do levantamento das restrições? Nós não sabemos se a partir de maio, do estado de emergência, essas restrições serão levantadas. Com certeza que não o serão de repente. É preciso haver faseamento, é preciso haver um plano que a Ordem já tem, que divulgará a seu tempo, para esse levantamento. Mas há condições fundamentais. O acesso às tais máscaras, aos tais equipamentos de proteção, e eu aqui quero agradecer ao Infarmed, que tem disponibilizado algum material que a Ordem tem distribuído numa operação logística por cerca de 11.000 a 12.000 médicos dentistas. A própria Ordem também já adquiriu material para distribuir aos médicos dentistas, mas é fundamental, e temos vindo a assegurar as urgências dentro com aquele material que é possível. Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que pelas razões mais trágicas, infelizmente todos nos apercebemos da importância da medicina dentária, porque efetivamente as carências e os pedidos e as solicitações da população para ter acesso a cuidados de saúde oral, não apenas emergências, mas outros cuidados que foram adiados e que estão a provocar, obviamente, grandes embaraços e grandes problemas a vários níveis nas pessoas, vão precisar de ser resolvidos. E para isso é necessário que haja clínicas e consultórios saudáveis, de todos os pontos de vista, nomeadamente financeiro, como já vimos, com apoios, e que também haja material de proteção com qualidade, com preços não especulativos.
e deixe-me aproveitar a oportunidade para saudar a isenção do IVA nestes materiais, mas é preciso o Estado intervir diretamente nesta área que tem vindo a ser sujeita a grande especulação e onde, obviamente, os médicos dentistas não têm acesso a material em quantidade e qualidade e a um preço que seja minimamente aceitável para que nós possamos, depois da abertura faseada, quando ela se verificar, ir de encontro às inúmeras solicitações, às inúmeras procuras que está a haver da parte da população por parte dos médicos dentistas e da saúde oral. Portanto, diga. Diga, para concluir. Eu saúdo os médicos dentistas e peço à população que tenha um pouco mais de paciência, porque terá uma profissão preparada, a seu tempo, cheia de vontade, cheia de empenho para atender a população por parte dos médicos dentistas. Assim se assegurem essas condições. E é fundamental ajudar os médicos dentistas nesta questão dos apoios financeiros. Eu vou-lhe dar um exemplo de duas medidas muito concretas, que são aquelas que os trabalhadores por conta de outrem, no geral, têm. Um subsídio a fundo perdido, desde o momento da suspensão da atividade, entre 1.000 a 2.000 euros para estes sócios gerentes, dependendo dos seus descontos, e também o cancelamento, o adiamento dos pagamentos por conta que nós temos que estar a fazer do ano passado relativamente ao IRS e IRC. São dois exemplos, duas medidas fundamentais e é essencial que o Governo as tome o mais rápido possível. Muito bem. Dr. Orlando Monteiro Silva, muito obrigada por ter estado em direto connosco no Diário da Manhã, a revelar um pouco das preocupações dos médicos dentistas cujas clínicas foram encerradas ainda antes da imposição do estado de emergência. Obrigada.